Uma senhora idosa faz um sinal silencioso para a garçonete. Ela liga instantaneamente para o 190. No dia seguinte, um CEO. O lustre de cristal sobre a mesa 7 lançava um brilho quente sobre a melhor seção do Bistrô Rosewood, onde a elite de São Paulo jantava nas noites de quarta-feira. Cristina Alves equilibrava a bandeja de taças de champanhe com uma graça praticada seu avental vermelho nítido contra seu uniforme preto. Aos 25 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de ser invisível, uma habilidade que pagava as contas, mas não conseguia apagar as memórias de quem ela costumava ser. Mais água, por favor, disse a senhora idosa na mesa 7 suavemente, sua voz mal passando de um sussurro. Cristina aproximou-se com um sorriso jarra na mão. Eleonora Monteiro sentava-se rígida em sua cadeira, seu vestido de grife impecável, seu cabelo prateado perfeitamente penteado. Mas algo em seus olhos, azuis claros, fez Cristina parar. A mão esquerda da mulher tremia ligeiramente enquanto ela alcançava o guardanapo, e ali, mal visível sob a manga de seu cardigã, estava a borda de um hematoma. Claro, senhora, disse Cristina enchendo o copo. Enquanto servia os olhos de Eleonora, encontraram os dela com uma intensidade que lhe deu um arrepio na espinha. Os lábios da mulher mais velha mal se moveram, mas Cristina os leu claramente. Me ajude! O coração de Cristina martelava contra suas costelas. Do outro lado da mesa, uma mulher mais jovem na casa dos 30 anos, loira, bonita, coberta de diamantes, rolava o feed em seu celular com óbvio tédio. Victória Monteiro de acordo com a reserva. A nora de Eleonora se Cristina se lembrava corretamente das colunas sociais. Está tudo satisfatório com a sua refeição, senhora Monteiro? Perguntou Cristina, sua voz firme apesar do pulso acelerado. Está tudo perfeito, respondeu Victória sem levantar os olhos, seu tom desdenhoso. Não precisaremos de mais nada. A conta, na verdade. A mão de Eleonora moveu-se sutilmente, ajustando o guardanapo de uma forma que revelou mais do hematoma em seu pulso. Então, ela fez algo extraordinário. Ela derrubou seu copo d'água com um movimento deliberado, espalhando o líquido pela toalha de mesa branca. Mãe Eleonora! A voz de Victória cortou o ruído ambiente do restaurante. Pelo amor de Deus, você não consegue nem ter um jantar simples. Sinto muito, sussurrou Eleonora, seu rosto corando com o que Cristina reconheceu como humilhação praticada. Deixe-me ajudar com isso, disse Cristina rapidamente, movendo-se para secar a água. Ao se inclinar, Eleonora pressionou algo pequeno em sua palma, um guardanapo com algo escrito. Cristina o pegou suavemente, seus anos de apresentações corporativas lhe dando a compostura para esconder seu choque. No banheiro, 3 minutos depois, Cristina desdobrou o guardanapo com as mãos trêmulas. 3 palavras em caligrafia elegante. Ela me machuca. Cristina não hesitou. Pegou o celular e discou 190. Preciso relatar uma suspeita de abuso de idoso no Bistrô Rosewood, Alameda Santos, 2247. Há uma mulher aqui com cerca de 70 anos com hematomas visíveis. Ela me passou um bilhete pedindo ajuda. Sua acompanhante é agressiva e controladora. Em 15 minutos, 2 policiais entraram no restaurante. Cristina observou da estação de serviço enquanto eles se aproximavam da mesa 7, onde o rosto de Victória se transformou de tédio para indignação e para um pânico mal disfarçado. Isso é ridículo! A voz de Victória ecoou pelo salão. Minha sogra está senil. Ela está confusa. Senhora, precisamos falar com a senhora Monteiro em particular, disse a policial com firmeza. Cristina viu os ombros de Eleonora se endireitarem. Viu algo como esperança piscar naqueles olhos claros. A mulher mais velha levantou-se lentamente e, ao passar pela estação de Cristina, ela articulou 2 palavras. Obrigada. Você, sibilou Victória, seu olhar fixo em Cristina como um míssil. Você fez isso? Você tem alguma ideia de quem nós somos? De quem é meu marido? Eu vi alguém que precisava de ajuda, respondeu Cristina em voz baixa, encontrando o olhar furioso de Victória sem vacilar. Isso é tudo que importa. Você acabou de cometer o maior erro da sua vidinha patética, cuspiu Victória, seu belo rosto contorcido de raiva. Meu marido é dono de metade desta cidade. Quando ele souber disso, quando eu souber do quê, a voz veio de trás de Cristina, profunda, imponente e com um toque de aço. Ela se virou e encontrou um homem em um terno Ricardo Almeida cinza carvão, seu cabelo escuro ligeiramente desgrenhado como se ele estivesse passando as mãos por ele. Com 90 metros, ele dominava o espaço, sua presença atraindo todos os olhares no restaurante.
mas foram seus olhos que prenderam Cristina, cinzentos como uma tempestade de inverno, e atualmente fixos em sua esposa com uma expressão que fez a máscara confiante de Victoria rachar. Alexandre, a voz de Victoria suavizou-se artificialmente. Querido, houve um terrível mal-entendido. A polícia está aqui e esta garçonete... Onde está minha mãe? As palavras de Alexandre Monteiro cortaram a explicação de sua esposa como uma lâmina. Ela está falando com os policiais. Cristina se viu respondendo antes que Victoria pudesse inventar outra mentira. A senhora Monteiro pediu ajuda. Ela tinha hematomas e me passou um bilhete. O olhar de Alexandre se voltou para Cristina e ela sentiu toda a força de sua atenção. Por um momento, ela o viu realmente olhar para ela não através dela como a maioria dos clientes ricos fazia, mas para ela. Algo piscou em sua expressão, um reconhecimento de que sua coragem, seu desafio. Ou talvez ele simplesmente viu outra pessoa em vez de parte da decoração do restaurante. Mostre-me, disse ele, e não foi um pedido. Cristina pegou o guardanapo do bolso do avental e entregou a ele. Ela observou seu rosto enquanto ele lia aquelas 3 palavras. Observou a cor sumir de suas feições, observou sua mandíbula se cerrar com tanta força que ela podia ver o músculo saltar sob sua pele. Alexandre, ela está confusa. Tentou Victoria novamente, sua voz adquirindo uma qualidade suplicante. Você sabe como ela tem andado esquecida. Há quanto tempo sua voz estava mortalmente silenciosa agora? Seus olhos nunca deixaram o guardanapo. Há quanto tempo você está machucando minha mãe? O silêncio que se instalou em sua seção do restaurante foi absoluto. Cristina podia ouvir seu próprio coração, podia sentir a tensão irradiando de Alexandre como o calor de uma fornalha. Eu quero o divórcio, disse ele, finalmente, sua voz soando clara, apesar de sua suavidade. E quero você fora da casa da minha mãe esta noite. A segurança irá acompanhá-la. A máscara de Victoria se estilhaçou completamente. Você não pode estar falando sério por causa das fantasias de uma velha senil e da interferência de uma garçonete qualquer. O nome dela está no crachá, disse Alexandre, seus olhos passando para o crachá de Cristina. Cristina Alves. E por causa da coragem dela, você não vai mais machucar minha mãe. Ele pegou o celular e digitou rapidamente. Meus advogados entrarão em contato com você pela manhã. Não tente acessar nenhuma conta conjunta. Eu já as congelei. Ah, você vai se arrepender disso, sibilou Victoria pegando sua bolsa da Hermès. Vou tirar tudo de você. Vou te destruir no tribunal. Tente. A única palavra carregava ameaça suficiente para fazer Victoria realmente dar um passo para trás. Você encostou na minha mãe. Seu acordo pré-nupcial tem uma cláusula sobre abuso familiar. Você terá sorte se eu não apresentar queixas criminais. Cristina observou Victoria sair furiosa, deixando um rastro de fofocas sussurradas e cabeças viradas. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, o guardanapo ainda em sua mão. Quando ele finalmente se virou para Cristina, sua expressão havia suavizado, mas seus olhos continham uma complexidade de emoções que ela não conseguia decifrar. Obrigado, disse ele simplesmente. Você a salvou. Possivelmente a vida dela. Qualquer um teria... Não, ele balançou a cabeça. A maioria das pessoas teria desviado o olhar presumido que não era da sua conta, com muito medo das consequências. Seu olhar encontrou o dela. Você não teve. Sua mãe precisava de ajuda, disse Cristina, desconfortável com sua intensidade. Era a coisa certa a fazer. A coisa certa. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Quando foi a última vez que você conheceu alguém no meu mundo que fez a coisa certa, independentemente do custo? Antes que Cristina pudesse responder, a policial se aproximou. Senhor Monteiro, sua mãe gostaria de falar com você e também precisaremos de uma declaração, sua senhorita Alves. Enquanto Alexandre seguia a policial, ele parou virando-se para Cristina. Eu tenho uma dívida com você que nunca poderei pagar, mas gostaria de tentar. A que horas você termina seu turno? O sorriso profissional de Cristina voltou, aquele que ela usava para manter distância entre ela e o mundo. Isso não é necessário, Sr. Monteiro. Fico feliz que sua mãe esteja segura. Cristina, o jeito que ele disse o nome dela enviou um inesperado arrepio em seu estômago. Por favor, é o mínimo que posso fazer. Meu turno termina às 23 horas. Ela se ouviu dizer, arrependendo-se imediatamente. Este homem era Alexandre Monteiro, bilionário C, e o completamente fora de seu alcance. Qualquer mundo ao qual ela pertenceu um dia estava há anos e uma vida inteira de erros para trás. Estarei esperando, disse ele, e algo em seu tom fez soar menos como gratidão e mais como uma promessa.
Enquanto ele se afastava para encontrar sua mãe, as mãos de Cristina tremiam ligeiramente enquanto ela limpava as mesas 7. Ela passara 3 anos tentando ser invisível, tentando esquecer a executiva corporativa que fora tentando sobreviver aos destroços de sua própria vida. E agora, com um ato de coragem, ela havia atraído a atenção de um dos homens mais poderosos de São Paulo. O guardanapo, com o apelo de Eleonora, ainda estava sobre a mesa. Cristina o pegou com cuidado, a caligrafia elegante, um lembrete gritante de que mesmo nos melhores restaurantes entre as famílias mais ricas, as pessoas ainda podiam estar sofrendo em silêncio assim como ela estivera. Seu celular vibrou no bolso uma mensagem de seu gerente. O que quer que tenha acontecido com os Monteiro, você lidou com profissionalismo. Bom trabalho. Se ao menos seu gerente soubesse que lidar com negócios de bilhões de dólares já fora a especialidade de Cristina, que a garçonete qualquer que Victoria havia dispensado uma vez, fechou uma fusão de 20 milhões de dólares para uma das maiores empresas do país, que ela havia perdido tudo 3 anos atrás, quando seu noivo e sócio a traiu, roubou seus clientes e a deixou profissionalmente destruída. Mas Alexandre Monteiro não sabia de nada disso. Para ele, ela era apenas uma garçonete corajosa que ajudou sua mãe. E talvez pensou Cristina ao ver seu reflexo no espelho ornamentado do restaurante, era exatamente quem ela precisava ser pelo menos até às 23 horas, quando teria que decidir se enfrentaria o homem cuja gratidão parecia perigosamente próxima de algo totalmente diferente. Algo que a aterrorizava muito mais do que qualquer confronto com sua esposa vingativa jamais poderia. Cristina saiu do Bistrô Rosewood às 23h17 com os pés doendo e o avental dobrado em sua bolsa de lona. O ar de outubro cortava sua jaqueta fina enquanto ela pisava na calçada esperando encontrar a rua vazia, exceto pelo tráfego e os sons distantes da vida noturna de São Paulo. Em vez disso, encontrou Alexandre Monteiro encostado em uma elegante Mercedes S-Class preta, sua gravata afrouxada e o paletó do terno jogado sobre um braço apesar do frio. Ele se endireitou quando a viu e o coração traiçoeiro de Cristina fez aquela coisa irritante de palpitar novamente. Você esperou, disse ela parando a alguns metros dele. Eu disse que esperaria. Seus olhos cinzentos a estudaram com uma intensidade que a fez querer se aproximar e fugir ao mesmo tempo. Minha mãe está instalada no meu apartamento com uma enfermeira particular. Ela está machucada, abalada, mas segura por sua causa. Fico feliz que ela esteja bem, disse Cristina cuidadosamente. Senhor Monteiro, agradeço por esperar, mas realmente não... Alexandre. Ele se aproximou e ela sentiu o cheiro sutil de seu perfume. Algo caro, que provavelmente custava mais do que o aluguel dela. E é realmente necessário. Você colocou seu emprego em risco, possivelmente sua segurança, para ajudar uma estranha. Esse tipo de coragem merece mais do que um aperto de mão e boa noite. Eu não costumo aceitar agradecimentos de bilionários tarde da noite, disse Cristina, seu humor natural surgindo antes que pudesse impedi-lo. Não está no meu manual do funcionário. Um sorriso genuíno transformou seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, menos intimidador. Então considere isso uma consultoria extraoficial. Está com fome. É quase meia-noite. Ela apontou mesmo que seu estômago a traísse com um ronco baixo. Ela estava nervosa demais após o incidente para comer sua refeição do turno. São Paulo não dorme, e eu também não. Ele gesticulou para a Mercedes. Tem uma lanchonete incrível na Vila Madalena aberta 24 horas que faz a melhor torrada francesa à meia-noite. E eu prometo que não sou um serial killer. Isso é exatamente o que um serial killer diria, respondeu Cristina, mas se viu sorrindo apesar de seu bom senso. Justo. Alexandre pegou o celular, digitou algo rapidamente e mostrou a tela para ela. Verificação de antecedentes, registros públicos até minhas declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos. Tudo disponível online se você quiser verificar. Não vou te assassinar por causa de panquecas. Cristina riu. Riu de verdade pela primeira vez em mais tempo do que conseguia se lembrar. Você pesquisou a si mesmo para provar que não é perigoso. Eu pesquisei o que você poderia pesquisar sobre mim, ele corrigiu. Embora eu tenha que admitir, Alexandre Monteiro C. e hoje gera muitos resultados. Sou entediantemente legítimo. E modesto também. As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las, e ela viu o sorriso dele se alargar. Nem tanto, ele admitiu. Mas sou grato e estou genuinamente interessado em agradecer à mulher que salvou minha mãe. Além disso,
Ele fez uma pausa, algo mudando em sua expressão. Você é a primeira pessoa em muito tempo que me olhou como uma pessoa, não como um portfólio. Havia uma solidão tão genuína naquela declaração que as defesas de Cristina racharam um pouco. Ela conhecia aquele sentimento, o isolamento de ser vista apenas pelo seu pior momento, seu maior fracasso, em vez de quem você realmente era. 1 hora, disse ela finalmente. Torrada francesa e conversa. Depois preciso pegar o último metrô. Fechado. Alexandre abriu a porta do passageiro com uma galanteria que parecia natural em vez de performática. E eu te levo para casa depois. O metrô não é seguro a esta hora. Você nem sabe onde eu moro. Então me diga, e eu te levarei em segurança. Cristina deslizou para o assento de couro, imediatamente ciente do luxo do carro, do aquecimento sutil do interior impecável do painel, que parecia algo de uma nave espacial. Este era um mundo que ela conhecera, ao qual pertencera antes de tudo desmoronar. Coloque o cinto, disse Alexandre ao ligar o motor. Prometo que dirijo melhor do que pesquiso a mim mesmo. A lanchonete Mel's Place era exatamente como prometido. Despretensiosa, aconchegante e servindo a melhor torrada francesa que Cristina havia provado em anos. Eles se sentaram em um canto longe dos poucos outros clientes da madrugada, e Cristina se viu relaxando apesar de todos os instintos lhe dizerem para manter distância. Então, disse Alexandre derramando calda sobre suas panquecas com precisão meticulosa. Como alguém com suas habilidades de observação e raciocínio rápido acaba trabalhando no Rosewood. A guarda de Cristina se ergueu imediatamente. É um bom restaurante. Boas gorjetas. Não foi isso que eu perguntei. Seus olhos cinzentos a fitaram firmemente. Você se moveu com a confiança de alguém acostumado a situações de alta pressão. Sua resposta ao sinal da minha mãe foi profissional eficiente. E quando você falou com a polícia, usou uma linguagem que sugeria experiência jurídica ou corporativa. Você notou tudo isso em um único incidente. Cristina manteve a voz leve, mas suas mãos se fecharam em torno da caneca de café. Eu noto as coisas, disse Alexandre simplesmente. É o que me tornou bem-sucedido nos negócios. Ler pessoas, ver padrões, entender o que está sob a superfície. Ele fez uma pausa. Você tem medo de algo ou de alguém? Não tenho. Cristina começou, depois parou. Mentir parecia inútil quando ele já tinha visto através de suas defesas. Tudo bem. Sim, eu trabalhava no mundo corporativo. Executiva de marketing para uma empresa de tecnologia. 5 anos atrás, eu estava fechando negócios de milhões de dólares e usando ternos que custavam mais do que eu ganho em um mês agora. O que aconteceu? A pergunta foi gentil, mas Cristina sentiu a velha dor subir como bile. O que sempre acontece em histórias como esta. Confiei na pessoa errada, meu noivo e sócio Davi. Nós deveríamos lançar nossa própria agência juntos. Em vez disso, ele roubou minha lista de clientes, os convenceu de que eu era instável e lançou a agência com sua nova namorada, que por acaso era minha assistente. A mandíbula de Alexandre se contraiu. Ele destruiu sua reputação. Completamente. Cristina se forçou a encontrar seu olhar. Quando percebi o que estava acontecendo, eu havia perdido tudo. Clientes, credibilidade, economias. O mercado acreditou na versão dele de que eu tive um colapso, que eu não era confiável. Ninguém me contratava. Então eu fiz o que tinha que fazer. Desapareci. Para o setor de serviços onde ninguém faz perguntas sobre seu passado. E onde eu posso pagar o aluguel e não passar fome, acrescentou Cristina. É um trabalho honesto, Alexandre. Não tenho vergonha dele. Você não deveria ter, disse ele imediatamente. Mas você está claramente super qualificada para isso. Por que não reconstruir, começar de novo no mundo corporativo? Cristina riu amargamente. Com que referências, que credenciais Davi garantiu que qualquer um que pesquisasse meu nome no Google encontrasse histórias cuidadosamente plantadas sobre minha instabilidade e má conduta profissional? Estou na lista negra. Ou estava. Alexandre se inclinou um pouco para a frente. Antes de ontem à noite. O que você quer dizer? Você salvou a vida de Eleonora Monteiro, disse ele suavemente. E isso não é pouca coisa, Cristina. Minha mãe é amada nos círculos sociais de São Paulo. Quando essa história vazar, e vai vazar, você será vista como uma heroína, alguém com integridade, coragem e raciocínio rápido. Ou alguém que se meteu onde não devia, contrapôs Cristina. Sua esposa, desculpe, futura ex-esposa, deixou claro que me faria pagar por interferir. Victória não tem mais poder nenhum, disse Alexandre categoricamente. E mesmo que tivesse, ela não vai tocar em você. Eu vou garantir isso. Por quê?
Perguntou Cristina sem rodeios. Por que você se importa tanto? Eu fiz a coisa certa sim, mas era sua mãe. Sua gratidão é apreciada, mas você não me deve uma reabilitação de carreira. Alexandre ficou quieto por um longo momento, seus dedos batucando levemente na mesa. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, disse ele finalmente. Ataque cardíaco. Deixou minha mãe com a empresa, as propriedades e um filho de 8 anos para criar. Ela poderia ter vendido tudo, vivido dos lucros. Em vez disso, ela me ensinou sobre negócios, ética, responsabilidade. Ela me fez quem eu sou. Sua voz ficou um pouco rouca. E eu estava tão ocupado construindo impérios que não percebi que minha própria esposa estava abusando dela. Eu estava cego. Cristina voluntariamente cego porque prestar atenção significaria reconhecer que meu casamento era um desastre, que eu havia escolhido poder e status em vez de uma conexão genuína. Isso não é sua culpa, disse Cristina suavemente. Abusadores são bons em se esconder. Sua esposa manipulou todo mundo. Talvez. Os olhos cinzentos de Alexandre continham sombras de culpa. Mas você viu o que eu não vi. Uma estranha viu o que o próprio filho dela não viu. Esse tipo de percepção, esse tipo de empatia é raro, especialmente no meu mundo. Seu mundo, repetiu Cristina. O mundo ao qual eu pertencia antes de cair em desgraça. Ou do qual escapou, disse Alexandre, dependendo da perspectiva. Cristina o estudou do outro lado da mesa sob a luz fluorescente da lanchonete, sem os adereços de riqueza e poder. Alexandre Monteiro parecia quase vulnerável. Sua guarda estava baixa, sua máscara usual de C e o deixada de lado. Ela reconheceu a expressão. Era a mesma que via em seu próprio espelho em dias ruins. O olhar de alguém que alcançou tudo o que a sociedade dizia que importava e ainda se sentia vazio. Você é solitário, disse ela antes que pudesse se conter. Os olhos de Alexandre se arregalaram um pouco. Isso é direto. Estou errada. Não. Ele sorriu sem humor. Você não está errada. Sucesso, riqueza, poder são isolantes magníficos contra a conexão humana genuína. Todo mundo quer algo de você. Toda conversa é uma negociação. Todo relacionamento é transacional. Exceto esta noite, disse Cristina. Exceto esta noite, ele concordou. Você é a primeira pessoa em anos que me conheceu através de algo que não fosse negócios ou alpinismo social. Você me viu como o filho da minha mãe, como uma pessoa, não como um portfólio. Você disse isso antes em frente ao restaurante, observou Cristina. Porque é verdade. Alexandre estendeu a mão sobre a mesa, depois parou sua mão pairando entre eles. É loucura eu sentir que posso realmente conversar com você, que você me vê em vez de Alexandre Monteiro C. E o coração de Cristina martelava contra suas costelas. Este era um território perigoso, o tipo de conexão que levava à confiança, vulnerabilidade e, finalmente, traição. Ela já havia aprendido essa lição uma vez, mas olhando nos olhos de Alexandre, vendo a solidão genuína, ali sentindo a conexão inesperada entre eles, ela se viu concordando com a cabeça. Não é loucura, ela sussurrou. Eu vejo você, Alexandre, e acho que talvez você me veja também. Sua mão completou a jornada, os dedos roçando os dela sobre a mesa. O contato enviou eletricidade através de seu sistema nervoso quente e aterrorizante na mesma medida. Eu vejo você, disse ele em voz baixa, e gostaria de ver mais se você me permitir. Cristina deveria ter se afastado, deveria ter se lembrado da traição de Davi, lembrado que homens poderosos eram perigosos, lembrado que ela havia jurado nunca mais confiar. Mas o toque de Alexandre parecia diferente, mais firme, mais seguro, mais genuíno do que qualquer coisa que ela sentira em anos. Isso é complicado, ela conseguiu dizer. Você está passando por um divórcio. Eu sou a garçonete da sua mãe. Existem umas 17 assimetrias de poder aqui. 18 na minha contagem, disse Alexandre com um leve sorriso. E você está certa. Isso é complicado e provavelmente desaconselhável. Mas Cristina, seu polegar traçou um padrão suave em seus nós dos dedos. Quando foi a última vez que você sentiu algo real, algo que não fosse medo, dor ou sobrevivência? 3 anos atrás, ela admitiu, logo antes de Davi destruir tudo. Então talvez, disse Alexandre cuidadosamente, nós dois mereçamos algo real, algo honesto, sem jogos, sem manipulação, apenas 2 pessoas que se veem claramente. E se der errado? Perguntou Cristina. Se você for outro Davi, outra traição. Passei 3 anos me reconstruindo. Não sei se consigo sobreviver a ser destruída de novo. Não posso prometer que não vou te machucar, disse Alexandre.
Honestamente, sou humano falho e claramente péssimo em reconhecer toxicidade em minha própria vida, mas posso prometer que nunca vou mentir para você, nunca vou te manipular e nunca jamais vou te fazer duvidar da sua própria realidade como seu ex fez. Os olhos de Cristina arderam com lágrimas inesperadas. Foi isso que Davi fez. Me fez questionar a mim mesma, minhas percepções, meu valor, minha sanidade. Ele era um covarde que não conseguia enfrentar sua própria inadequação, disse Alexandre ferozmente. Você é brilhante e capaz e mais forte do que ele jamais poderia ser. O fato de você ter sobrevivido ao que ele fez de ter construído uma nova vida do nada, isso exige uma coragem que ele nunca possuirá. Você nem me conhece, protestou Cristina fracamente. Eu sei que você salvou minha mãe sem hesitar. Eu sei que você enfrentou Victoria apesar de não ter proteção. Eu sei que você está trabalhando em um emprego para o qual está super qualificada com dignidade e graça. E eu sei, ele fez uma pausa, seus olhos cinzentos procurando os dela, que quero te conhecer melhor se você me der a chance. As luzes fluorescentes da lanchonete zumbiam. Em algum lugar, um caminhoneiro pedia mais café. O mundo real continuava alheio ao momento que se cristalizava entre eles. Cristina respirou fundo. Um encontro, disse ela finalmente. Um encontro de verdade, não um agradecimento à meia-noite. Se você ainda quiser me conhecer depois que o divórcio de Victoria ficar complicado e seu mundo te julgar por estar interessado em uma garçonete, então veremos. Fechado. O sorriso de Alexandre era genuíno, caloroso, transformando todo o seu rosto. Embora eu deva avisar, o julgamento do meu mundo significa menos que nada para mim. Não mais. Veremos, repetiu Cristina, mas ela também estava sorrindo. Enquanto terminavam a torrada francesa e a conversa se desviava para tópicos mais seguros, livros favoritos, piores filmes, os melhores restaurantes escondidos de São Paulo, Cristina sentiu algo que pensava estar morto se mover dentro de seu peito. Esperança. Frágil e hesitante, mas definitivamente lá. Talvez coragem não fosse apenas sobre salvar os outros. Talvez também fosse sobre se permitir ser salvo, sobre correr riscos mesmo quando você já foi ferido antes, sobre confiar novamente, apesar de todas as razões para não fazê-lo. Alexandre a levou para casa em seu modesto apartamento na Vila Mariana, acompanhando-a até a porta como um cavalheiro de outra era. Obrigada, disse Cristina em sua porta, pelo jantar, por me ouvir, por me ver. Obrigado você, contrapôs Alexandre, por me lembrar como é uma conexão genuína. E Cristina, ele hesitou. Não responda ainda, mas pense em algo. Minha empresa poderia usar alguém com sua experiência em marketing, alguém com integridade e coragem, alguém que vê através das aparências a verdade por baixo. O fôlego de Cristina ficou preso. Alexandre, eu não posso. Não responda agora, ele repetiu gentilmente. Apenas pense nisso. Você tem habilidades que esta cidade precisa e, independentemente do que aconteça entre nós pessoalmente, você merece uma chance de recuperar sua vida profissional. Ele a deixou parada em sua porta, sua mente girando com possibilidades e medos em igual medida. Enquanto as luzes traseiras de seu carro desapareciam na noite de São Paulo, Cristina tocou os dedos nos lábios, lembrando-se do calor da mão dele na sua. Dentro de seu apartamento, ela encontrou uma mensagem de texto esperando. Amanhã, se você estiver disposta a jantar em um lugar mais agradável que o Mel's, prometo notar apenas metade de suas qualidades extraordinárias, em vez de todas elas. Ah, Cristina sorriu, digitou de volta. Amanhã, mas eu escolho o restaurante. Se vamos fazer isso, você vai aprender como pessoas normais namoram. Sua resposta veio instantaneamente. Ansioso por isso. Durma bem, Cristina. Você merece. Pela primeira vez em 3 anos, Cristina pensou que talvez pudesse realmente acreditar nisso. Cristina escolheu o restaurante com cuidado, nem tão casual a ponto de ser um insulto, nem tão caro que Alexandre se sentisse obrigado a bancar o C&O. O lugar italiano em Pinheiros atingiu o equilíbrio certo, autêntico, íntimo e com preços para humanos normais em vez de bilionários. Ela chegou primeiro usando um vestido azul marinho simples que comprara durante seus dias corporativos e que milagrosamente ainda servia. Seu coração martelava ao avistar Alexandre pela janela vestido com jeans escuro e um suéter de cachemira que provavelmente custava mais que seu vestido, mas parecia refrescantemente normal. Você está linda, disse ele ao se juntar a ela, e a sinceridade em sua voz a fez corar. Você também não está nada mal, respondeu Cristina, depois gesticulou para o restaurante. Aqui está bom, sei que não é o Rosewood.
Está perfeito, disse Alexandre calorosamente. Embora eu tenha que admitir, pesquisei as avaliações no Google. 4,8 estrelas. Escolha impressionante. Você pesquisou nosso encontro? Cristina não pôde deixar de sorrir. Eu pesquiso tudo, ele admitiu envergonhado. Hábito profissional. Minha assistente acha que sou louco. Eles se acomodaram em sua mesa e Cristina se viu relaxando enquanto a conversa fluía naturalmente. Alexandre era diferente, longe da crise da noite anterior, mais engraçado, mais autodepreciativo, genuinamente interessado em suas opiniões sobre tudo desde literatura até a política de São Paulo. Então, disse Cristina durante as entradas, me fale sobre as indústrias Monteiro. O que exatamente um CEO de um conglomerado de tecnologia faz o dia todo? Principalmente eu decepciono as pessoas com minhas decisões, disse Alexandre secamente. Desenvolvemos soluções de IA para saúde, logística, finanças. Passo minhas manhãs em reuniões explicando por que não podemos aumentar as margens de lucro em 15%. Minhas tardes em mais reuniões explicando por que a ética importa mais do que os resultados trimestrais. E minhas noites me perguntando por que escolhi esta vida. Você poderia ter vendido a empresa, apontou Cristina. Vivido dos lucros. É o legado da minha mãe, disse Alexandre em voz baixa. Meu pai construiu as indústrias Monteiro do nada. Mamãe a manteve viva depois que ele morreu. Não posso simplesmente abandoná-la. Seria como trair os dois. Cristina entendia esse sentimento, o peso do legado das expectativas. Mas o que você quer se pudesse fazer qualquer coisa? Alexandre ficou quieto por um longo momento. Honestamente, eu gostaria de eliminar cerca de 70% do que a empresa faz e focar em projetos que realmente importam, e a médica que atenda comunidades carentes, soluções de logística que reduzam a pegada de carbono, tecnologia que ajude as pessoas em vez de apenas gerar lucro. Por que você não faz isso? Perguntou Cristina. Conselho de administração, acionistas. Victoria pressionou por estratégias de lucro mais agressivas, convenceu metade do conselho de que eu estava sendo ingênuo sobre o capitalismo. Ele sorriu sem humor. Acontece que minha esposa era melhor em manipulação corporativa do que eu imaginava. Sua futura ex-esposa, corrigiu Cristina gentilmente. Certo. A expressão de Alexandre escureceu. Os papéis do divórcio foram protocolados esta manhã. Meu advogado diz que Victoria vai lutar. Alegar que as acusações de Eleonora foram confusão senil, mas agora temos provas. A polícia documentou tudo e o médico da mamãe confirmou que os ferimentos eram consistentes com abuso. Como está sua mãe? Perguntou Cristina. Assustada, frágil, mas também aliviada, eu acho. Como se estivesse prendendo a respiração por meses e finalmente pudesse expirar. Os olhos cinzentos de Alexandre encontraram os dela. Ela perguntou por você, queria saber quem era a jovem corajosa que a salvou. A garganta de Cristina se apertou. Eu apenas fiz o que qualquer um deveria fazer, mas a maioria das pessoas não faz, disse Alexandre suavemente. O que te torna extraordinária, quer você queira aceitar ou não. Seus pratos principais chegaram e a conversa mudou para tópicos mais leves, mas Cristina não conseguia se livrar da sensação de que algo estava se construindo entre eles. Algo que parecia ao mesmo tempo inevitável e aterrorizante. Posso te perguntar algo pessoal, disse Alexandre enquanto compartilhavam um tiramisu de sobremesa. Defina pessoal. Cristina se esquivou. Quando seu ex te traiu, destruiu sua carreira. Você já pensou em vingança, em dar o troco onde... Cristina considerou a pergunta com cuidado. Todos os dias durante o primeiro ano, ela admitiu. Eu tinha fantasias de expô-lo, arruiná-lo da mesma forma que ele me arruinou. Mas então percebi que a vingança exigiria que eu permanecesse conectada a ele, que o mantivesse em minha vida. E a melhor vingança que eu poderia imaginar era sobreviver, reconstruir, me tornar alguém que ele não pudesse destruir. Isso é notavelmente maduro, disse Alexandre. Ou notavelmente covarde. Cristina sorriu tristemente. Alguns dias não tenho certeza de qual. É coragem, disse Alexandre com firmeza. Vingança é fácil. É deixar ir e seguir em frente que exige força de verdade. Eles estavam demorando no café quando o celular de Cristina vibrou insistentemente. Ela olhou para a tela e sentiu o sangue sumir de seu rosto. Cristina, o que foi? Alexandre se inclinou preocupado. Ela encarou a mensagem de texto, suas mãos começando a tremer. É do Davi, meu ex. O que diz? A voz de Cristina era quase um sussurro enquanto ela lia. Vi seu nome nas notícias sobre a situação dos Monteiro. Companhia interessante a sua.
Deveríamos conversar sobre seu futuro antes que você cometa mais erros. D. Como ele... A respiração de Cristina vinha em arfadas curtas. Como ele ainda tem meu número, eu mudei. Eu desapareci. A expressão de Alexandre endureceu. Ele tem te monitorado. Provavelmente tem alertas do Google com seu nome. Oh, meu Deus! A ansiedade de Cristina disparou. Se Davi sabe sobre ontem à noite, sobre Eleonora, sobre você, ele vai usar isso de alguma forma. Ele vai distorcer, destruir, me fazer parecer uma alpinista social, ou que estou te manipulando, ou... Cristina! A mão de Alexandre cobriu a dela com firmeza. Olhe para mim. Ela forçou seu olhar para encontrar o dele. Este Davi, ele é um covarde que mantém o controle através do medo e da manipulação. O fato de ele estar entrando em contato significa que ele se sente ameaçado por você por sua coragem, sua recuperação, seu retorno à visibilidade. Ou ele vai me destruir de novo, sussurrou Cristina. Não desta vez. A voz de Alexandre carregava certeza absoluta. Porque desta vez você não está sozinha. Você tem a mim, meus recursos, minha equipe jurídica e, mais importante, você tem provas do seu próprio caráter através de suas ações. O caso de Victoria trará atenção positiva para você. Você é uma heroína, Cristina. Isso não é algo que ele possa distorcer. Você não conhece o Davi, disse Cristina. Ele é brilhante em manipulação, em virar narrativas, em fazer as pessoas duvidarem da própria realidade. Então, documentamos tudo, disse Alexandre calmamente. Tire um print dessa mensagem, não responda. Se ele entrar em contato novamente, entramos com uma medida protetiva se necessário. E Cristina, suas mãos se apertaram em torno das dela. Eu falei sério ontem à noite. Você merece recuperar sua carreira, sua vida. Se estiver pronta, eu posso ajudar com isso. Estou com medo, admitiu Cristina, odiando como sua voz soava fraca. Eu sei. A expressão de Alexandre suavizou. Mas você salvou minha mãe apesar de estar com medo. Você enfrentou Victoria apesar de estar com medo. Você está jantando comigo apesar de estar com medo. O medo não te torna fraca. Torna sua coragem mais impressionante. O celular de Cristina vibrou novamente. Outra mensagem de Davi. Silêncio é interessante. O Sr. Monteiro já está monitorando suas comunicações. Comportamento controlador clássico. Alguns padrões nunca mudam. Ele está tentando envenenar sua percepção sobre mim, disse Alexandre imediatamente lendo a mensagem por cima do ombro dela. Fazendo você duvidar disso, duvidar de nós, antes mesmo de começar. Está funcionando? Perguntou Cristina buscando seu rosto. Nem um pouco. A voz de Alexandre era firme. Eu não sou o Davi. Cristina, não vou te isolar, te controlar ou te manipular, mas entendo se você precisar de tempo para confiar nisso. Cristina respirou fundo, tomando uma decisão que parecia terrivelmente como pular de um penhasco. Eu quero confiar em você, disse ela em voz baixa, mas preciso que você entenda que se isso der errado, se você se revelar outro Davi, isso vai me quebrar completamente. Eu não tenho outra recuperação em mim. Então, eu não vou te quebrar, disse Alexandre simplesmente. E se eu fizer algo que te machuque, quero que você me diga imediatamente, sem sofrer em silêncio, sem presumir o pior. Apenas comunicação honesta. Fechado, fechado. Cristina conseguiu um sorriso trêmulo. Embora eu me reserve o direito de entrar em pânico ocasionalmente. Pânico é permitido, disse Alexandre com um leve sorriso. Desde que você me deixe ajudar a te acalmar depois. Eles deixaram o restaurante juntos e Alexandre insistiu em levar Cristina para casa novamente. Mas, desta vez, quando chegaram ao prédio dela, ele a acompanhou até a porta de seu apartamento, em vez de deixá-la na rua. Obrigada, disse Cristina suavemente. Pelo jantar, por lidar com a situação do Davi, por ser você. De nada. Alexandre hesitou, depois perguntou. Você gostaria de conhecer minha mãe? Ela tem perguntado por você constantemente. Acho que ela gostaria de te agradecer pessoalmente. O coração de Cristina se apertou. Eu adoraria. Amanhã almoço na minha casa. Prometo que cozinho melhor do que pesquiso a mim mesmo. Você cozinha. Cristina não conseguiu esconder seu tom cético. Eu cozinho 3 pratos excepcionalmente bem, admitiu Alexandre. Qualquer coisa além disso é um desastre, mas um desses pratos é salmão e mamãe adora. Amanhã, concordou Cristina. Alexandre se inclinou lentamente, dando-lhe toda a oportunidade de se afastar. Seu beijo foi gentil, questionador, uma promessa em vez de uma exigência. Os olhos de Cristina se fecharam enquanto ela o beijava de volta, sentindo aquela perigosa esperança se expandir em seu peito. Durma bem.
Alexandre murmurou contra seus lábios. Você também, sussurrou Cristina de volta. Dentro de seu apartamento, Cristina se encostou na porta, os dedos tocando seus lábios. Seu celular vibrou com outra mensagem de Davi, mas ela não leu. Em vez disso, bloqueou o número dele, tirou um print da conversa e enviou para Alexandre com uma mensagem: prova documentada, covarde silenciado, até amanhã. Sua resposta veio instantaneamente. Orgulhoso de você, durma bem, garota corajosa. Naquela noite, Cristina sonhou com restaurantes italianos e olhos cinzentos e beijos com gosto de tiramisu e possibilidade. Pela primeira vez em 3 anos, seus pesadelos ficaram longe. Mas em outra parte de São Paulo, Davi olhava para o status de bloqueado e sorria friamente. Cristina sempre fora previsível. Ela correria para seu protetor bilionário assim como ele previra. E quando chegasse a hora certa, quando ela baixasse a guarda, ele atacaria. Algumas lições, ele pensou, precisavam ser ensinadas mais de uma vez. E Cristina Alves sempre fora uma aluna lenta sobre confiança. O apartamento tinha vista para o Parque Ibirapuera, com janelas do chão ao teto que faziam Cristina se sentir como se estivesse flutuando sobre a cidade. A casa de Alexandre era de uma elegância minimalista, toda de linhas retas, tons neutros e arte cuidadosamente selecionada que sussurrava riqueza em vez de gritá-la. Cristina querida, Eleonora Monteiro se levantou do sofá creme, movendo-se lentamente, mas com uma graça inconfundível. Aos 72 anos, ela se portava como a realeza, seu cabelo prateado, preso em um coque elegante. Eu estava tão ansiosa para te conhecer direito. Cristina atravessou a sala, pegando as mãos estendidas de Eleonora com cuidado, atenta aos hematomas desbotados ainda visíveis em seus pulsos. Como a senhora está se sentindo, senhora Monteiro? Eleonora, por favor. Os olhos azuis claros da mulher mais velha brilhavam de emoção. E estou me sentindo grata, segura. Por causa da sua coragem, posso respirar novamente. Eu apenas... Você salvou minha vida, disse Eleonora com firmeza. Alexandre me disse que você fica desconfortável com elogios, mas terá que aguentar. O que você fez foi extraordinário. Alexandre saiu da cozinha carregando uma bandeja com 3 copos de chá gelado. Mamãe está ensaiando esse discurso desde ontem. Ela está determinada a fazer você aceitar o quão incrível você é. É uma conspiração, disse Cristina, mas estava sorrindo. Eles se acomodaram ao redor da mesa de jantar e Cristina se viu relaxando em uma conversa fácil com Eleonora. A mulher mais velha era perspicaz, engraçada e genuinamente interessada nas opiniões de Cristina sobre tudo, desde a arquitetura de São Paulo até a política atual. Alexandre me disse que você trabalhava com marketing corporativo, disse Eleonora durante o salmão perfeitamente grelhado. O que te fez sair? O sorriso de Cristina vacilou. Alexandre estendeu a mão por baixo da mesa, encontrando a dela em um apoio silencioso. Fui traída por alguém em quem confiava, disse Cristina com cuidado. Meu sócio e noivo. Ele destruiu minha reputação e roubou minha carreira. A expressão de Eleonora endureceu. Homens que ferem mulheres através de sabotagem profissional são covardes. Já vi isso muitas vezes nos meus anos dirigindo as indústrias Monteiro. A senhora dirigiu a empresa? Perguntou Cristina genuinamente surpresa. Por 15 anos depois que meu marido morreu, confirmou Eleonora, até Alexandre estar pronto para assumir. Eu sei como é ser subestimada, dispensada e sabotada por aqueles que temem sua competência. Como a senhora sobreviveu a isso? Perguntou Cristina em voz baixa. Recusando-me a desaparecer, disse Eleonora com um aço silencioso. Documentando tudo, construindo alianças e provando meu valor através de resultados, não de retórica, e nunca jamais deixando o covarde me ver quebrar. Cristina sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Eu desapareci. Eu o deixei vencer. Você sobreviveu, corrigiu Eleonora gentilmente. Isso não é desaparecer, é uma retirada estratégica. Mas, Cristina querida, ela se inclinou para a frente, seu olhar intenso. É hora de parar de recuar. Você tem habilidades que esta cidade precisa. Você tem uma coragem que foi provada. E agora você tem aliados. Mamãe está te oferecendo um emprego, disse Alexandre com um leve sorriso. Ela está planejando isso desde ontem. Não um emprego, corrigiu Eleonora. Uma oportunidade. As indústrias Monteiro precisam de alguém para liderar nossas relações públicas e comunitárias. Alguém com integridade e expertise em marketing e a coragem de nos dizer quando estamos sendo idiotas corporativos. O fôlego de Cristina ficou preso. Eleonora, eu não posso. Por que não? O tom de Eleonora era prático.
Você é qualificada, você está disponível e você merece uma chance de recuperar sua vida profissional. O salário é competitivo, os benefícios são excelentes e você se reportará diretamente a mim, não a Alexandre, sem conflito de interesses. As pessoas vão pensar que estou usando o Alexandre, protestou Cristina, que eu te salvei para conseguir um lugar na empresa. Deixe que pensem o que quiserem, disse Eleonora com desdém. A opinião deles vale menos que nada. O que importa é que você é talentosa e nós precisamos de talento. Simples assim. Alexandre apertou a mão de Cristina por baixo da mesa. Sem pressão, disse ele suavemente. Mas mamãe está certa. Você merece essa chance. O celular de Cristina vibrou insistentemente. Ela olhou para a tela e sentiu seu estômago revirar. Número desconhecido, mas a mensagem era inconfundível. Número novo. Mesma verdade. O Monteiro não pode te proteger para sempre. Eu sei coisas sobre você, Cristina. Coisas que destruiriam qualquer fantasia que você esteja construindo. Me ligue ou eu ligo para ele. D. Cristina! Alexandre notou sua expressão imediatamente. O que foi? Ela entregou o celular a ele sem palavras. Sua mandíbula se contraiu enquanto ele lia a mensagem, depois a passou para Eleonora. Seu ex, disse Eleonora categoricamente. Alexandre me contou sobre ele. Isso é assédio. É o Davi sendo o Davi, disse Cristina, sua voz tremendo. Ele sempre sabe exatamente o que dizer para disparar minha ansiedade. Ele está ameaçando contar a Alexandre algo que vai... Que vai o quê? Perguntou Alexandre calmamente. Destruir nosso relacionamento. Me fazer te ver de forma diferente, Cristina. O que quer que ele afirme saber, garanto que não vai mudar como me sinto sobre você. Você não sabe disso, sussurrou Cristina. Você não sabe o que ele pode dizer. Então me diga primeiro, disse Alexandre. Agora mesmo. Qualquer segredo que ele pense que tem, compartilhe comigo. Tire o poder dele. As mãos de Cristina tremiam. Era isso o momento em que tudo poderia desmoronar. Mas olhando para os olhos cinzentos e firmes de Alexandre para a expressão de apoio de Eleonora, ela encontrou um fio de coragem. Quando Davi destruiu minha carreira, eu não perdi apenas meu emprego, disse ela em voz baixa. Eu perdi tudo. Meu apartamento, minhas economias, minha capacidade de pagar as contas. Por 3 meses eu fiquei sem teto. Dormi no meu carro, usei academias para tomar banho, comi em abrigos. Ela se forçou a continuar observando o rosto de Alexandre em busca de nojo ou pena. Eu estava envergonhada, humilhada. Passei de executiva a invisível em semanas. É provavelmente isso que Davi vai usar. Que não sou apenas uma executiva caída, mas alguém que literalmente morou na rua. Alguém danificada. Eleonora se moveu primeiro, indo até Cristina e a puxando para um abraço forte. Você sobreviveu à falta de moradia e reconstruiu sua vida inteira do nada. Isso não é dano, é uma força inacreditável. Cristina! A voz de Alexandre estava rouca de emoção. Olhe para mim. Ela se virou e o encontrou de pé, sua expressão intensa. Você sobreviveu à falta de moradia e nunca perdeu sua dignidade. Você lutou para voltar à estabilidade com pura determinação. Você salvou minha mãe apesar de ter todos os motivos para permanecer invisível e segura. E você acha que isso te torna danificada? Ele se aproximou. Isso te torna a pessoa mais forte que eu já conheci. Você não está com nojo? Perguntou Cristina mal respirando. Estou maravilhado, disse Alexandre simplesmente. E estou furioso por você ter sofrido sozinha, mas com nojo nunca. As lágrimas de Cristina caíram livremente agora. Davi disse que pessoas como você nunca aceitariam pessoas como eu, que eu sempre seria a garota sem teto fingindo pertencer ao seu mundo. Davi é um covarde de mente pequena que não consegue compreender a conexão humana genuína, disse Eleonora bruscamente. E Cristina querida, você não está fingindo pertencer. Você provou que pertence através de suas ações. O status não é dado pelas circunstâncias, é conquistado através do caráter. O celular de Cristina vibrou novamente. A mensagem de Davi, sem resposta. Você já confessou seu passado vergonhoso ou ainda está fingindo ser alguém digna de um Monteiro? O tempo está correndo. Cristina já chega. Alexandre pegou seu próprio celular. Estou ligando para meu advogado. Vamos entrar com uma medida protetiva. E Cristina, seus olhos cinzentos brilhavam com fúria protetora. Quero que você considere prestar queixa por assédio e perseguição. Ele vai dizer que estou exagerando, protestou Cristina fracamente. Deixe que ele diga, disse Alexandre. Temos documentação, temos testemunhas e temos recursos para revidar.
A menos que ele fez uma pausa. A menos que você queira lidar com isso de forma diferente. A escolha é sempre sua. Cristina pensou nos 3 anos de fuga, de se esconder, de sobreviver em silêncio. Ela pensou na certeza arrogante de Davi de que ela nunca revidaria. E ela pensou nas palavras de Eleonora. É hora de parar de recuar. Entre com a medida protetiva, disse ela, sua voz ficando mais forte. E sim, eu aceito o emprego, tanto porque sou qualificada quanto porque me recuso a deixar que as táticas de medo de Davi controlem minha vida. Eleonora sorriu. Essa é minha garota. Há uma condição, acrescentou Cristina, olhando para Alexandre. O que quer que aconteça entre nós pessoalmente não pode afetar meu trabalho. Se este relacionamento não der certo, não quero perder a oportunidade de carreira também. Concordo, disse Alexandre imediatamente. O contrato de trabalho será com a empresa através da mamãe, completamente independente de nosso relacionamento pessoal. Então sim, Cristina respirou fundo. Eu aceito. Quando começo segunda-feira, disse Eleonora prontamente. Isso te dá o fim de semana para processar, se preparar e deixar a equipe jurídica de Alexandre lidar com seu ex. Como se invocado pela menção, o telefone de Alexandre tocou. Ele olhou para a tela, sua expressão escurecendo. É meu advogado sobre o processo de divórcio de Victoria. Preciso atender. Ele entrou em seu escritório, deixando Cristina e Eleonora sozinhas. Ele se importa profundamente com você, disse Eleonora suavemente. Eu não o via tão genuinamente feliz há anos, talvez nunca. Faz apenas 2 dias, protestou Cristina. Às vezes é tudo o que é preciso, respondeu Eleonora. Quando meu marido e eu nos conhecemos, soubemos em horas que havíamos encontrado algo extraordinário. 50 anos de casamento provaram que estávamos certos. Estou apavorada, admitiu Cristina, de confiar novamente, de estar errada, de ser ferida, completou Eleonora. Eu entendo, mas Cristina, o medo não é uma razão para evitar a alegria. É uma razão para ser cuidadosa. Sim, mas não uma razão para fugir. Alexandre voltou seu rosto sombrio. Victoria está alegando que as acusações de abuso são fabricadas. Ela argumenta que a idade da mamãe torna seu testemunho não confiável e que estou manipulando a situação para evitar pagar um acordo de divórcio adequado. Ela pode vencer esse argumento, perguntou Cristina. Não com evidências médicas e documentação policial, disse Alexandre. Mas ela pode tornar o processo feio e público, o que significa. Ele olhou para Cristina seriamente. Que você será arrastada para isso. Os advogados de Victoria investigarão qualquer pessoa próxima a mim. Eles usarão seu passado, seu relacionamento comigo, tudo o que puderem encontrar para apoiar a narrativa de Victoria. A ansiedade de Cristina disparou. Davi e Victoria trabalhando juntos para nos destruir. É um cenário de pesadelo. Ou uma oportunidade, disse Eleonora pensativa. 2 manipuladores coordenando ataques significa 2 fontes de evidência contra eles, 2 chances para eles exagerarem e se exporem. Mamãe está certa, disse Alexandre. Mas, Cristina, preciso que você entenda no que está se metendo. Isso será brutal, público e invasivo. Se você quiser recuar, se proteger, não. Cristina se levantou, sua decisão se cristalizando. Cansei de fugir, de me esconder, de deixar os valentões vencerem. Se Victoria e Davi querem lutar, eles terão uma. Mas desta vez, não estou enfrentando-os sozinha. Alexandre a puxou para seus braços e Cristina se permitiu apoiar-se em sua força. Atrás deles, Eleonora sorriu com satisfação. Bom, disse a mulher mais velha, porque os Monteiro não se rendem e nem ao que parece Cristina Alves. Do lado de fora das janelas do apartamento, São Paulo se estendia em todas as direções, bonita, brutal e totalmente indiferente às batalhas travadas em suas torres. Mas lá dentro, 3 pessoas estavam unidas contra a tempestade que se aproximava. E pela primeira vez em 3 anos, Cristina se sentiu pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Na manhã de segunda-feira, Cristina entrou nas indústrias Monteiro vestindo um terno cinza-carvão que comprara no fim de semana. O lobby de mármore do prédio parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. Um mundo ao qual ela pertencera agora recuperado. Eleonora a recebeu pessoalmente, apresentando-a à equipe executiva com autoridade silenciosa. Cristina Alves, nossa nova diretora de Relações Públicas e Comunitárias. Ela vem altamente recomendada. Os sussurros começaram imediatamente. Cristina pegou fragmentos. A garçonete que salvou Eleonora. A nova namorada de Alexandre. Timing conveniente. Ela ignorou todos, focando no tour de Eleonora pelas instalações. Mas, à tarde, tudo explodiu.
O advogado de Victória divulgou uma declaração à imprensa. A senhora Victória Monteiro nega categoricamente todas as alegações de abuso. O declínio do estado mental de Eleonora Monteiro foi manipulado por membros da família que buscam controlar sua fortuna. O momento do emprego de Cristina Alves, uma mulher romanticamente envolvida com Alexandre Monteiro, levanta sérias questões sobre oportunismo e manipulação. O celular de Cristina explodiu com pedidos da mídia. Seu passado com Davi veio à tona em horas versões cuidadosamente editadas, a pintando como instável, profissionalmente comprometida, uma mulher que, coincidentemente, salvou a mãe de um bilionário. Davi vazou tudo, disse Cristina entorpecida, olhando para os artigos de notícias no escritório de Eleonora. Ele deu a eles minha história, distorceu-a, me fez parecer uma interesseira calculista. Então contamos a verdade, disse Eleonora com firmeza. Toda ela. Sua falta de moradia, sua sobrevivência, sua reconstrução. Nós controlamos a narrativa, não eles. Alexandre invadiu o escritório, sua expressão furiosa. Vou convocar uma coletiva de imprensa hoje. Vamos acabar com isso agora. Alexandre não, começou Cristina. Sim, seus olhos cinzentos brilhavam. Victória e Davi querem te destruir através da humilhação pública. Ótimo. Daremos ao público a história real. Sua coragem, sua resiliência, suas qualificações. Deixe-os tentar distorcer isso. A coletiva de imprensa foi marcada para as 17 horas. Cristina ficou ao lado de Alexandre e Eleonora, de frente para dezenas de câmeras e repórteres, suas mãos tremendo, mas sua voz firme. 3 anos atrás, perdi tudo para uma traição profissional. Ela começou. Fiquei sem teto, quebrada, envergonhada, mas sobrevivi. Reconstruí. E quando testemunhei abuso de idoso, não hesitei em ajudar porque sei como é ser impotente e invisível. Ela encarou as câmeras diretamente. Victória Monteiro e meu ex-parceiro Davi Costa estão trabalhando juntos para me desacreditar. Eles estão usando meu sofrimento passado como uma arma, mas me recuso a ter vergonha. Eu sobrevivi à falta de moradia. Conquistei minha posição nas indústrias Monteiro por meio de qualificações e caráter, e não vou me desculpar por nenhum dos dois. Alexandre deu um passo à frente. Cristina Alves salvou a vida da minha mãe. Seu emprego é baseado unicamente em sua vasta experiência em marketing e integridade comprovada. Qualquer um que sugira o contrário é bem-vindo para revisar suas credenciais e entrevistar suas referências todas impecáveis. As perguntas vieram rápidas e brutais. Cristina respondeu a cada uma honestamente, sua voz nunca vacilando. Ao seu lado, Alexandre e Eleonora permaneciam como pilares, seu apoio palpável. Naquela noite, a narrativa começou a mudar. As redes sociais explodiram em apoio. A hashtag Força Cristina Alves se tornou um dos assuntos mais comentados nacionalmente. Grupos de defesa de pessoas em situação de rua elogiaram sua coragem. Professores de ética corporativa usaram seu caso como exemplo de resiliência sobre adversidade. À meia-noite, o advogado de Victória divulgou uma nova declaração. A senhora Monteiro deseja resolver o processo de divórcio de forma silenciosa e respeitosa. O silêncio de Davi foi ainda mais revelador. Sua narrativa cuidadosamente construída havia desmoronado contra a honestidade crua de Cristina. No apartamento de Alexandre e Cristina, desabou no sofá emocionalmente esgotada, mas estranhamente em paz. Você foi magnífica, disse Alexandre suavemente, sentando-se ao lado dela. Corajosa, honesta, poderosa. Eu estava apavorada, admitiu Cristina. Eu sei, ele a puxou para perto. Mas você fez mesmo assim. Isso é coragem. Eleonora apareceu com chá, seus olhos brilhando de orgulho. O conselho ligou. A aprovação pública das indústrias Monteiro subiu 15%. Aparentemente, a honestidade ressoa com as pessoas. Cristina riu trêmula. Quem diria, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você venceu esta rodada, parabéns. D. Cristina a excluiu sem responder. A opinião de Davi não importava mais. E agora? Ela perguntou a Alexandre em voz baixa. Agora, ele sorriu pressionando um beijo em sua têmpora. Agora seguimos em frente, juntos. Chega de se esconder, chega de medo. Apenas nós construindo algo real. Gosto do som disso, sussurrou Cristina. Lá fora, São Paulo brilhava com possibilidades. E pela primeira vez em 3 anos, Cristina se sentiu verdadeiramente livre. 6 meses depois, Cristina estava na sala de conferências executivas das indústrias Monteiro,
apresentando os resultados do quarto trimestre da área de alcance comunitário ao Conselho. Seu terno azul marinho era sob medida sua confiança genuína, seus dados irrefutáveis. Nossa parceria com organizações de defesa de pessoas em situação de rua gerou uma imprensa positiva sem precedentes, concluiu ela. Ajudamos 847 indivíduos a encontrar moradia e emprego estáveis. O ROI na percepção pública aumentou 43%. O conselho aplaudiu. Eleonora sorria de orgulho de seu lugar. Alexandre observava do fundo da sala sua expressão calorosa de admiração. Após a reunião, Eleonora puxou Cristina de lado. O conselho quer expandir seu departamento, dobrar o orçamento, triplicar a equipe. Você provou que ética e lucro não são mutuamente exclusivos. Tive bons professores, disse Cristina, apertando a mão de Eleonora. E tivemos uma aluna excepcional. Os olhos azuis claros de Eleonora brilharam. Cristina querida, quero que saiba que você não salvou apenas minha vida naquela noite. Você salvou esta família. Você nos lembrou como é a integridade. A garganta de Cristina se apertou de emoção. Vocês me devolveram minha carreira, minha confiança, meu futuro. Não, disse Eleonora com firmeza. Você recuperou isso sozinha. Nós simplesmente fornecemos a oportunidade que você sempre mereceu. Naquela noite, Alexandre levou Cristina ao restaurante italiano em Pinheiros, o local do primeiro encontro deles. A familiaridade era confortável, agora coberta por 6 meses de memórias compartilhadas. Tenho notícias, disse Alexandre durante as entradas. O divórcio de Victoria foi finalizado hoje. Ela assinou o acordo, aceitou os termos pré-nupciais e concordou em nunca mais contatar minha mãe. Como você se sente? Perguntou Cristina. Aliviado, livre. Alexandre estendeu a mão sobre a mesa para pegar a dela. Esse capítulo está permanentemente encerrado. E o Davi? Cristina tinha ouvido rumores, mas queria confirmação. A agência de marketing dele perdeu 3 clientes importantes no mês passado. Acontece que o mundo corporativo de São Paulo não aprecia executivos que destroem a carreira de seus parceiros. Ele está enfrentando um processo de seu atual sócio por má conduta financeira. Alexandre sorriu sem humor. O karma aparentemente é real. Cristina não sentiu satisfação na queda de Davi, apenas um encerramento silencioso. Não desejo mal a ele, apenas o desejo fora da minha vida. Ele está, assegurou Alexandre, completa e permanentemente. Eles terminaram o jantar com uma conversa fácil do tipo que vem de meses de construção de uma conexão genuína. Enquanto compartilhavam o tiramisu, sua tradição, Alexandre ficou estranhamente nervoso. Cristina, há algo que quero te perguntar. Você está inquieto, ela observou com diversão. Alexandre Monteiro não fica inquieto. Ele fica quando está apavorado, admitiu Alexandre. Ele se levantou e, para o choque de Cristina, ajoelhou-se ao lado da mesa deles. O que você está... O fôlego de Cristina ficou preso quando ele tirou uma caixa de veludo. Há 6 meses você entrou na minha vida através de um ato de coragem extraordinária, disse Alexandre, seus olhos cinzentos fixos nos dela. Você salvou minha mãe. Você me desafiou a ser melhor. Você me mostrou como é o amor genuíno. Não transacional, não performático, mas real, honesto e corajoso. Ele abriu a caixa, revelando um deslumbrante diamante de lapidação esmeralda em platina. Cristina Alves, você é a pessoa mais forte e compassiva que eu já conheci. Você se reconstruiu do nada, se recusou a deixar o trauma te definir e, de alguma forma, ainda encontrou a coragem de confiar novamente. Quer se casar comigo? As lágrimas de Cristina caíram livremente. Ao redor deles, outros clientes haviam notado, estavam assistindo com sorrisos e expectativa. Você é completamente louco por me pedir em casamento aqui, ela conseguiu dizer entre as lágrimas. Louco por você, respondeu Alexandre com aquele leve sorriso que ela passara a amar. E isso é um sim, sim. Cristina riu. Sim, com certeza sim. O restaurante explodiu em aplausos enquanto Alexandre deslizava o anel em seu dedo e a puxava para um beijo que tinha gosto de tiramisu e promessas, e tudo de bom em que ela havia deixado de acreditar 3 anos atrás. 3 meses depois, eles se casaram em uma pequena cerimônia em um jardim botânico com vista para a cidade. Eleonora oficiou sua voz forte e alegre. A lista de convidados era íntima, amigos próximos, colegas importantes, pessoas que os apoiaram durante o caos. Cristina usava um vestido marfim simples, elegante e discreto. Alexandre
Olhava para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Eu prometo te ver, disse ele durante seus votos. Não o que você pode fazer por mim, não seu passado ou suas lutas, mas você brilhante, corajosa, linda todos os dias. Eu prometo confiar em você, respondeu Cristina, sua voz firme apesar das lágrimas. Mesmo quando o medo me disser para correr, mesmo quando o trauma sussurrar que o amor não é seguro, eu escolho você, escolho nós, escolho a coragem em vez do medo. Eleonora enxugou os olhos enquanto eles trocavam as alianças. Na primeira fila, a ex-coordenadora do abrigo de Cristina sorria com orgulho. Ao lado dela sentavam-se 3 mulheres que Cristina havia orientado através do programa de moradia das indústrias Monteiro, prova de que a sobrevivência poderia se transformar em propósito. Na recepção, Eleonora fez o brinde. 6 meses atrás, meu filho estava preso em um casamento sem amor. Eu estava sofrendo em silêncio e Cristina estava escondendo sua luz sob o alqueire da sobrevivência. Esta noite, estamos todos livres, todos prosperando, todos à prova de que a coragem muda tudo. Ela ergueu a taça. A Cristina e Alexandre, que o amor de vocês continue a nos inspirar a ser mais corajosos, mais gentis e mais honestos do que jamais pensamos ser possível. Mais tarde, enquanto dançavam sob luzes de corda, Cristina apoiou a cabeça no peito de Alexandre. Feliz, ele murmurou em seu cabelo. Apavorada, ela admitiu. Mas sim, incrivelmente feliz. Apavorada de um jeito bom ou ruim? Bom, decidiu Cristina. Há o tipo que vem de ter algo precioso a perder. O tipo que faz a felicidade parecer real. Alexandre se afastou para olhá-la. Você nunca vai me perder, eu prometo. Não prometa o que você não pode controlar, disse Cristina suavemente. Apenas prometa ser honesto, se comunicar, lutar por nós quando as coisas ficarem difíceis. Isso, disse Alexandre com firmeza. Eu posso prometer com certeza. Do outro lado da recepção, Eleonora os observava com satisfação. Ao seu lado, a mentora de Cristina do abrigo sorriu. Ela chegou tão longe, disse a mulher em voz baixa. Ela sempre teve a força, respondeu Eleonora. Ela só precisava da oportunidade para se lembrar disso. Cristina entrou na sala de reuniões das indústrias Monteiro para a revisão trimestral sua gravidez, começando a aparecer sob o vestido sob medida. Alexandre apertou sua mão enquanto eles se sentavam. Eleonora abriu a reunião com eficiência característica. Trimestre excepcional. O departamento de Cristina se expandiu para 12 cidades, ajudando mais de 3.000 indivíduos na transição da situação de rua para o emprego. Os membros do conselho assentiram em aprovação. Os programas de Cristina haviam se tornado a iniciativa de assinatura da empresa, gerando tanto lucro quanto impacto social genuíno. Após a reunião, Eleonora os chamou de lado. Estou me aposentando, ela anunciou. Oficialmente, Alexandre continuará como CEO, mas estou recomendando Cristina para o cargo de VP de Impacto Social e Relações Públicas. Eleonora, protestou Cristina. Você mereceu, disse Eleonora com firmeza. E este bebê, ela gesticulou para a barriga de Cristina, vai crescer sabendo que sua mãe é brilhante e poderosa, e a prova de que segundas chances são reais. Naquela noite, Cristina estava na varanda do apartamento observando as luzes de São Paulo piscarem na escuridão. Alexandre se juntou a ela, envolvendo-a por trás com os braços. 1 centavo por seus pensamentos, ele murmurou. Apenas pensando em como a vida é diferente agora, disse Cristina. 1 ano atrás eu estava servindo mesas. Agora estou grávida, casada, prestes a ser VP de uma das maiores empresas do país. Arrependimentos? Perguntou Alexandre em voz baixa. Nenhum. Cristina se virou em seus braços. Bem, talvez um. Eu gostaria de ter encontrado a coragem de lutar contra o Davi há 3 anos. Perdi tanto tempo me escondendo. Você não estava pronta na época, disse Alexandre. Você precisava daqueles 3 anos para se curar, para reconstruir, para se tornar forte o suficiente para enfrentar seus medos. Tudo aconteceu exatamente quando precisava. Cristina sorriu, apoiando a mão em sua pequena barriga. Nossa filha vai ouvir uma história e tanto de como nos conhecemos. Filha, os olhos de Alexandre se iluminaram. Você sabe que é uma menina... O médico confirmou hoje. Cristina sorriu para a expressão dele. Surpresa. Alexandre a pegou nos braços, girando-a gentilmente. Uma filha. Vamos ter uma filha. Vamos ter uma filha que vai aprender que a coragem importa mais do que o conforto, disse Cristina. Que a sobrevivência é força, que o amor vale o risco. As melhores lições que ela poderia aprender, concordou Alexandre. Especialmente de você.
Enquanto estavam juntos observando sua cidade, Cristina pensou na mensagem de Eleonora sobre a derrota de Davi sobre o exílio de Victória. A justiça havia sido feita não através da vingança, mas através da verdade e da perseverança. Victória Monteiro mudou-se para o Rio de Janeiro, sua reputação permanentemente manchada. Ela trabalha ali no setor imobiliário, longe dos círculos sociais que um dia a elevaram. A agência de Davi Costa se dissolveu após múltiplos processos. Ele agora trabalha como consultor para pequenas empresas, sua reputação de comportamento antiético o precedendo por toda parte. Eleonora Monteiro continua seu trabalho de defesa focando na prevenção do abuso de idosos e palestrando nacionalmente sobre sua experiência. Alexandre e Cristina Monteiro expandem seus programas de impacto social globalmente, provando que o sucesso nos negócios e a compaixão genuína não são mutuamente exclusivos. E Cristina Alves Monteiro, ex-sobrevivente da situação de rua ex-garçonete invisível, torna-se uma das executivas mais influentes de São Paulo, nunca esquecendo de onde veio ou da coragem que foi necessária para se reconstruir. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é confiar novamente após a traição. Às vezes, o amor te encontra nos momentos mais inesperados. E às vezes, salvar a vida de outra pessoa salva a sua própria. Fim. Gente, agora eu queria interagir um pouquinho com vocês, pode ser. Primeiramente, eu tenho uma grande curiosidade. Qual a idade de vocês que estão aí do outro lado me assistindo? Deixem aqui nos comentários, por favor. Eu adoraria saber se estou falando com um público mais jovem, com adultos, ou com a turma da melhor idade. Isso me ajuda a conhecer melhor essa comunidade incrível que estamos construindo. E sobre a história que eu acabei de contar, o que vocês acharam? Ela tocou vocês de alguma forma. Qual foi a sua parte favorita ou a que mais te fez pensar? A opinião de vocês é muito importante para mim, então não hesitem em compartilhar o que sentiram. Eu leio cada comentário com muito carinho. Aproveitando este momento de conexão, eu quero do fundo do meu coração desejar que a paz e a serenidade estejam sempre presentes na vida de cada um de vocês. Que vocês encontrem tranquilidade nos seus lares, nos seus trabalhos e principalmente dentro de si mesmos. Que todos se sintam seguros e em paz. Agora, sobre o conhecimento que compartilhamos hoje, eu gostaria de lançar uma pergunta para reflexão. O que fica para vocês depois de ouvir isso? Essa informação mudou sua maneira de pensar sobre algum assunto? Qual foi o principal insight que você teve? Vamos usar os comentários para trocar ideias e aprender juntos. E para finalizar, o meu desejo mais sincero de todos, muita saúde para vocês e para todas as pessoas que vocês amam. Cuidem-se bem, por favor. A saúde é o nosso bem mais valioso. Um forte abraço em cada um e fiquem bem.